Foi. Questão 3. Dado um sólido formado por cubos de 1 centímetro de aresta, como mostra a figura a seguir, aqui à esquerda, podemos indicar a quantidade de cubos em cada direção, como mostra a figura a seguir à direita. Vamos entender isso primeiro, porque isso é importante para o enunciado do problema. Então, como é que eu leio? Qual é a leitura que eu faço aqui? Reparem que aqui nessa leitura eu estou vendo sempre três faces, exatamente três faces do cubo. Quando eu leio, por exemplo, esse número 2 aqui em cima, está um pouquinho menor, pequenininho, depois nós vamos ampliar. Na verdade, nós temos isso aqui ampliado. Eu vou mostrar melhor para vocês aqui. Quando eu leio esse número 2, o que quer dizer? Quer dizer que nessa direção há apenas 2 cubos. Que é o que acontece, são esses 2 cubos aqui. Ó. Ele não diz que aqui não há um cubo, ele diz que nessa coluna, esse número 2 diz que nesta coluna vertical há 2 cubos. Você não sabe exatamente onde é que estão os 2 cubos. Mas é claro que a ideia é que cruzando as informações a gente descobre tudo. Por exemplo, esse número 3 está me dizendo que nessa coluna tem 3 cubos. De fato começa em cima, vai embaixo, a gente não vê, não há um buraco lá embaixo. Esse 3 também ali diz que há 3 cubos. Já esse número 2 daqui, da lateral, está dizendo que nesta direção eu tenho 2 cubos. De fato, aqui não há cubo, só tem 2. Esse 3 diz que há 3 cubos, que são este e este o que está lá atrás. O 3 também lá embaixo. Por exemplo, este 1 diz que nesta pilha, digamos, de cubos, há um cubo apenas, de fato, que é esse aqui. Ó. Esse 1 diz a mesma coisa. E assim por diante, correto? Esse 2 diz que nessa pilha de 3 cubos há 2 apenas, que aqui dá um buraco. Então essa aqui é a leitura, certo? Tudo bem. Bom, então o que o problema vai nos pedir? O problema vai nos pedir o seguinte. Ó. Esmeraldino montou um sólido com cubos de 1 centímetro de aresta e fez uma figura similar à figura anterior, resultando a figura a seguir. Ou seja, nós temos, digamos assim, o mapa, vamos chamar de alguma maneira, do que foi construído. Não é a estrutura, aquela estrutura que a gente viu, como nós vimos aqui, né? Não é esta estrutura que está sendo dada. Está sendo dado isso, digamos, que é, de uma certa maneira, podemos chamar que é o mapa disso aqui, se você quiser chamar assim, né? Então ele justamente quer saber, né? Não é bem que a gente não quer que desenhe isso, ele quer saber o seguinte, ó. Aqui tem alguns valores, e tem alguns valores dados em letras, e quer saber esses valores nas letras, tá? Que não dá para ver muito bem, mas eu vou tirar aqui, e agora nós vamos ver aqui melhor, tá? Um pouquinho melhor aqui, vejam bem. O cubo que é dado é este, aqui tem algumas letras A, B, C, etc, né? Tem esses valores aí. Na verdade são as letras A, B, C, D, E, F, M e X. Tem que descobrir esses valores. Então, veja bem que a informação não é necessário, o que está sendo dito aqui, não é necessário dar todos os números, porque a gente consegue das outras informações tirar esses números. Bom, eu vou fazer o problema da seguinte maneira, uma maneira de raciocinar. Eu pensei em cortar o cubo em 3 fatias, vamos dizer, horizontais. Tá? Eu corto a primeira fatia horizontal, vai ter 9 cubinhos, depois a segunda fatia do meio, com 9 cubinhos, e a terceira fatia de baixo com 9 cubinhos. Eu estou representando essas fatias simbolicamente aqui numa maneira plana. Estão vendo? Essa é a primeira fatia de cima, essa é a segunda fatia, essa é a terceira. É apenas para representar a representação dos cubos. E o que eu vou fazer agora é marcar com um X, tá? Se nessa fatia tem um cubo ou não tem. Tá? Por exemplo, se eu marcar com um X aqui significa que aqui exatamente nessa ponta tem um cubo. Ou melhor, aqui, se eu marcar aqui um X, significaria que esse cubo está lá. Se eu botar uma bolinha, significa que ali não tem cubo. Tá? Lendo as informações que eu tenho. Mesma coisa com essa fila, com essa fatia e com essa fatia. Então a melhor maneira de começar a fazer essa leitura é a seguinte. A gente começar fazendo os números 3 que aparecem, que dão bastante informação para a gente. Por exemplo, esse 3 aqui. Esse 3 aqui está me dizendo que nessa coluna sempre há cubinhos. Essa coluna corresponde a este e a este. Então X, cubinho aqui. Tá? Cubinho nos 3. Tá? Então o 3 não dá margem à dúvida, porque tem que ter os 3 cubos lá. Outro 3, onde mais aparece 3? Aqui, ó.
Então nessa fatia de 3 cubos, todos os cubos estão presentes. Como é que eu marco essa fatia? Essa fatia é a superior, significa que aqui tem cubo e aqui também tem cubo. Aqui eu já tinha marcado o cubo. O de baixo também, 3 cubos, então significa que aqui, veja bem que é aqui no meio. Então aqui tem cubo, aqui tem cubo. E tem esse 3, que é essa fatia daqui, ó. Aliás, desculpe, esse 3 é essa fatia daqui, ó, ainda na fatia do meio. Então aqui tem cubo, aqui tem cubo, aqui tem cubo. Tem cubinho. Já temos alguma informação, certo? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos observar agora os números que nós temos aqui nessa coluna aqui, nessa primeira coluna aqui à esquerda. Vamos ver o que eles dizem pra gente. Aqui diz que em cima eu tenho 2 cubos, tá? Mas em vez de começar pelo 2, vejam bem aqui o 1, esse 1. Está me dizendo que aqui embaixo só tem um cubo. Esse número 1 diz isso. Isso quer dizer que aqui não há cubo e aqui não há cubo. Certo? Ok. Aqui me diz que há 2 cubos aqui. Nessa direção, que é essa. Eu já marquei 2, então aqui não há cubo. Ok? E finalmente, aqui me diz que eu tenho 2 cubos nessa direção também. Nessa direção. Tá? Bom, essa direção eu não posso deduzir nada, né? Eu tenho 2, eu não sei se eu tenho cubo aqui ou aqui, né? Mas, por outro lado, se eu leio este 1 daqui, este 1 que está aqui em cima, eu sei que nessa coluna que corresponde a esses 3, eu tenho um cubo. Aqui não tenho, veja bem que essa ponta corresponde a esse e esse. Aqui não há cubo, então aqui há cubo. Se aqui há cubo, lendo esse 2, já tem esses 2, portanto aqui não pode haver cubo. Veja bem como é que a gente está montando, então. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver... olhar para essa face superior, né? E vamos ver esse número 1 que está aqui, ó. Esse número 1 que está aqui. Claro que isso aqui é um pouco aleatório. Na verdade, você não tem um procedimento. Agora vejo os 2. Você tem que ir tentando, né? Se a gente observar o número 1 aqui, eu sei que aqui há um cubo. Exatamente um cubo. Isso corresponde a esses três pedacinhos aqui, ó. Mas aqui eu já marquei 1. Isso quer dizer que aqui não há cubo e aqui também não há cubo. Certo? Tá. Por outro lado, eu tenho que olhar para... Vamos olhar se a gente tira alguma conclusão desse 2. Esse 2 aqui está dizendo que aqui eu tenho 2 cubos. Isso corresponde a essa aqui, esse pedacinho, essa linha aqui. Como aqui já tem 1 aqui não tem, então aqui eu marco mais um cubo. Esse 2, vamos ver se dá uma informação para a gente. Aqui tem 2 cubos. Aqui eu já disse, sabia que não tinha nenhum, então aqui eu tenho cubo e aqui eu também tenho cubo. Vejam bem como a informação vai saindo aos pouquinhos, né? Que mais? Agora vamos olhar para que informação que eu tenho nessa face daqui. Por exemplo, esse número 2. Esse número 2 diz em cima, né, nessa fatia superior, que eu tenho 2 cubos. Já marquei um, marquei outro, então aqui não há cubo. Que mais? Este 1, vamos analisar este 1. Este 1 diz que aqui há um cubo, mas eu não sei ainda. Opa, marquei aqui um pouco rabiscado, não sei nada ainda. Vamos ver esse 2. Esse 2 diz que aqui tem que haver 2 cubos. Aqui não tem, aqui tem, então aqui tem que ter 1. Tá. Vamos ver esse número 2. O número 2 corresponde a essa linha aqui na fatia inferior. Como eu já tenho 2 marcados, aqui não há cubo. Ok, que mais que a gente não viu ainda? Vamos olhar para este 1 aqui. Este 1 é olhar para cá. Aqui diz que tem 1, aqui já marquei esse 1, então aqui não há cubo. Este 2, esse 2 corresponde a essa linha. Já marquei 2, então aqui não há cubo. Certo? E este 2 aqui, que está aqui em cima, diz que há 2 cubos aqui. Aqui não tem, então aqui tem que ter. Faltou marcar aqui, mas aqui voltamos a esse 1 daqui, ó. Esse 1 diz que tem que ter um cubo. Aqui não tem, pronto, aqui tem. E está tudo marcado. Agora é só fazer a leitura, né? É só fazer a leitura de acordo com o que a gente quer. Pois é, então vamos lá, vamos ver. Vamos começar pelo A. A gente tem que manter isso aqui. Eu acho que eu vou botar um número ao lado aqui com um igual, né? O A. O A tem que ser um número que aparece aqui. É só olhar. Nesta coluna eu tenho, não tenho 0, 1, 0. Então eu tenho 1. O A tem que ser 1. Tá? O B é bem essa do meio, corresponde a esses 3 do meio. Eu tenho e tenho, então o B tem que ser 3. O C corresponde a essa coluna, tem, então o C também é 3.
O D é essa coluna da ponta, que vai se corresponder a esses três aqui. 1, 2, 0. Então o D tem que ser 2. O E corresponde a este e este. 1, 2, 0. O E também é 2. O F corresponde a essa ponta. 0, 0, 1. O F tem que ser 1. O M, na fatia inferior, olhando para cá, que é aqui. O M é 0. Não tem nada. E o X, que é essa fatia intermediária aqui no meio, que nós temos 3 cubos. Então o X tem que ser 3. Portanto, né, essa é a resposta. Eu já escrevi aqui diretamente a resposta no coisa impresso. Você no gabarito impresso vocês vão ver isso escrito direitinho, né? Impresso a resposta, tá? Mas ó, essa é uma maneira interessante de raciocinar. Você não precisa equacionar, não precisa fazer nada, ok?